O árbitro tá pegando o cartão vermelho, hein? Tá expulsando aqui o zagueiro da Ponte Preta, tá expulsando o Rodrigo. Pela reclamação do banco de reservas, Rodrigo agrediu o Trellis. Zagueiro raiz, que jogou em vários clubes do futebol brasileiro, como São Paulo, Flamengo, Grêmio, Internacional, Vasco da Gama. Ele alinhava o bom futebol com muitas polêmicas. No vídeo de hoje vamos falar do Rodrigo Zagueiro. Você lembra dele? Então bora! Rodrigo Baldasso da Costa, conhecido como Rodrigo, foi um zagueiro brasileiro que teve uma carreira no futebol marcado por uma série de eventos polêmicos. Ele começou sua trajetória profissional na Ponte Preta, onde teve um bom desempenho e chamou a atenção do tricolor do Morumbi, clube qual se tornou campeão brasileiro. No São Paulo, Rodrigo jogou 64 partidas e marcou 5 gols nas temporadas 2004 e 2005. Seu bom futebol, aliás, no tricolor do Morumbi, despertou interesse da Europa, então ele foi vendido para o Dinamo de Kiev. No Dinamo, Rodrigo assinou um contrato de 5 anos, de 2005 a 2010. Nesse meio tempo, ele ainda voltou a jogar no Flamengo em 2008 e 2009 por empréstimo. Mas o Mengão não foi como esperado, né? A torcida do Flamengo ficou animada, né, com a chegada do Rodrigo, que ele ia fazer dupla aí com o zagueiro Fábio Luciano. Mas os rubro-negros não chegaram a ver isso acontecer, uma vez que no Campeonato Carioca, o Rodrigo veio a sofrer uma fratura no braço. Afastado dos gramados enquanto se recuperava, Rodrigo não teve participação nenhuma ativa na conquista do título carioca daquele ano. Após o Campeonato Carioca, o Rodrigo foi transferido para o São Paulo. No tricolor paulista, Rodrigo reestreia no segundo semestre de 2008, ajudando o time na conquista do Campeonato Brasileiro, formando um trio com zagueiros como Miranda e também o André Dias. Vocês lembram deles? Nossa, esse trio aí jogou demais, hein? Que ficou 18 jogos invictos no segundo turno da competição e a segunda defesa menos vazada do campeonato, com 36 gols sofridos. Rodrigo também jogou no Grêmio, né? Em 11 de fevereiro de 2010, ele foi contratado pelo Grêmio e o zagueiro estreou pela equipe gaúcha no dia 3 de março na partida contra o Avenida. O placar final foi 3-1 e o zagueiro jogou os 90 minutos. Só que os problemas internos fez ele se afastar do Grêmio e em agosto ele foi desligado da equipe gaúcha. Meus queridos, só que um mês depois, no dia 14 de setembro de 2010, o Rodrigo foi anunciado como reforço para o time rival, o Internacional. Como atuou por mais de 6 partidas pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, o zagueiro reforçaria o time B, que jogaria a Copa Federação Gaúcha de Futebol, mas poderia ser inscrito na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Porém, o Inter e o Dinamo de Kiev não entraram em acordo com os valores contratuais pedidos e as negociações não chegaram a um acordo. No dia 21 de outubro, Fernando Carvalho anuncia que o Dinamo de Kiev mandou a proposta de acordo com que o Internacional pagaria e Rodrigo é de novo confirmado como reforço para a Copa do Mundo de Clubes, né, o Mundial de Clubes da FIFA. Ele de fato foi até inscrito no Mundial, porém a FIFA considerou a situação do zagueiro irregular devido a ele ter acertado com o clube gaúcho após o fechamento da janela europeia. De fato, a CBF até aceita esse tipo de ação, mas a FIFA não concorda. Para o lugar dele, foi chamado o zagueiro Sorondo. Rodrigo só começa a jogar pelo Inter em 2011, fazendo dupla de zaga com o zagueirão Bolívar. Você lembra dele? Foi campeão gaúcho no Colorado, apesar de ter ficado de fora do último jogo das finais. Em junho de 2011, Rodrigo é internado com embolia pulmonar e nunca mais chegou a vestir a camisa do Internacional. Em 2012, Rodrigo foi anunciado como novo reforço do Vitória, já recuperado da embolia pulmonar. Durante o Campeonato Baiano, com a lesão de Gabriel Paulista, titular da posição, Rodrigo conseguiu uma sequência de partidas como titular. Ele agradou tanto Paulo César Carpegiani, treinador da época, que ele permaneceu como titular e tornou por alguns jogos o capitão da equipe. Mas com o decorrer das partidas ele acabou perdendo espaço na equipe titular e no dia 17 de outubro foi anunciada a rescisão contratual do zagueirão. Após o Vitória, ele teve uma rápida passagem pelo Goiás e em 2014 ele chega no Vasco da Gama. Após não renovar seu contrato com o Goiás, Rodrigo acertou sua transferência para o Vasco para 2 temporadas. Depois de seus primeiros jogos pelo clube, logo mostrou sua habilidade e tranquilidade que lhe renderam o apelido de Xerifão e o título de melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2013. Experiente e bom no jogo aéreo, defensivo e perigoso no ofensivo, além de ótimo cobrador de faltas, ele já ganhou status de titular absoluto no Vasco da Gama. Para muitos,
o clube que o Rodrigo é mais identificado é com o Vasco da Gama. Por lá ele venceu o Campeonato Carioca de 2015-2016, a Taça Guanabara de 16 e a Taça Rio de 2017. Mas vamos às polêmicas do Rodrigo, bora? Apesar de seu talento como jogador, aliás, né, você pode não gostar do Rodrigo, mas falar que ele era um mau zagueiro no seu auge é complicado. Hoje seria facilmente titular aí da maioria das equipes do futebol brasileiro. Rodrigo também se destacou negativamente por suas atitudes controversas ao longo da carreira. Ele frequentemente provocava jogadores de clubes rivais, demonstrando uma postura de confronto e gerando polêmicas. Após uma vitória do Vasco sobre o Flamengo por 1-0, ele provocou o rival, declarando que o Flamengo estava morto e que não valia a pena comentar sobre o título rubro-negro, que já estava de férias. Outro episódio marcante e envolvente foi contra o atacante Fred, que após uma partida intensa entre Vasco e Fluminense, Rodrigo afirmou que os jogadores como o Fred não sabiam lidar com marcação forte e se perdiam em campo. E também houve aquele incidente com Paulo Guerreiro, atacante do Flamengo, na qual Rodrigo apertou os mamilos do jogador, gerando revolta e provocação mútua. Vocês acreditam nisso? Rodrigo era dureza. Além disso, Rodrigo também se envolveu em discussões e troca de farpas com comentaristas esportivos como Juninho, Milton Neves, e não poupou alfinetadas ao Flamengo. Mesmo após deixar o Vasco, sua postura e declarações chamativas fizeram com que sua conduta fosse amplamente criticada. No entanto, foi uma ação específica que marcou negativamente a carreira de Rodrigo. Durante uma partida em que a Ponte Preta vencia por 2-0, ele enfiou o dedo do meio, isso mesmo, nas nádegas do atacante Trellis, em uma ação extremamente desrespeitosa e inaceitável. No resultado, Rodrigo foi expulso da partida e a Ponte Preta sofreu uma virada, culminando no rebaixamento da equipe. Após esses episódios e diante da falta de oportunidades no futebol, Rodrigo acabou ficando sem clube e consequentemente encerrou sua carreira profissional. Após encerrar a carreira, o Rodrigo expressou arrependimento pelas atitudes tomadas ao longo de sua trajetória, reconhecendo que o impacto negativo que tiveram em sua imagem e em sua carreira é muito mais forte com o seu bom futebol que ele desempenhava nas equipes. Tanto que ele coleciona vários títulos por onde passou. No São Paulo ele foi campeão paulista e também campeão brasileiro, em 2005 e 2008. No Dinamo de Kiev ele ganhou a Copa da Ucrânia 2 vezes, 2005 e 2009. No Flamengo ele ganhou o Campeonato Carioca de 2008. No Grêmio o Gauchão de 2010. No Internacional o Gaúcho de 2011. No Goiás, o Goiano de 2013, adorava ganhar um campeonato estadual, Rodrigo, hein? No Vasco da Gama, Campeonato Carioca de 2015-2016, Guanabara e Taça Rio. E também venceu o Troféu Brasil 500 anos da Federação Paulista de Futebol pela Ponte Preta e ganhou o Troféu João Saldanha em 2008, quando jogava no São Paulo. Nos prêmios individuais, ele ganhou a Bola de Prata 2004 e 2013. Como melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro e também já foi considerado o melhor zagueiro do Gauchão uma vez e 3 vezes o melhor zagueiro do Campeonato Carioca. E essa é um pouco da história do zagueirão Rodrigo. Se você gostou desse vídeo, tá aqui até agora, deixa o seu like, seu comentário, inscreve no nosso canal para dar aquela moral. Um grande abraço, fica com Deus e fui! Para relatar o episódio, a gente parte do princípio que ele de fato aconteceu. Olha aí. E ali, ó. Esse é o momento do Rodrigo para cima do Trellis. O Trellis dizendo para ele: o que você tá fazendo?